Palavras de Paulo ao irmão Timóteo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que peça insistentemente por orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda devoção a Deus e respeito às coisas ligadas à fé e à honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo, na verdade em Cristo, e não minto, fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Aproximadamente no ano 65 depois de Cristo, quando Paulo escreveu esta carta ao irmão Timóteo, ele tinha passado 2 anos em prisão domiciliar em Roma. Roma foi um dos impérios mais desumanos e um dos mais opositores ao Evangelho de Cristo. E não só ao Evangelho, mas esse império foi cruel com todos que se opunham a ele. Mais tarde, o próprio Paulo foi sentenciado à morte por decapitação, como forma de repressão do Império Romano ao Evangelho de Cristo. Sob esse cenário, Paulo exorta a Timóteo a orar insistentemente, interceder por todos os homens, pelos governantes da terra e por todos que ocupam uma posição de poder decisório, que são os que estão em eminência. Essa oração deve ser independente se aqueles que ocupam um governo são ou não de nossa preferência. Se o julgamos sendo bons ou maus, a nossa oração deve ser imparcial, no sentido de expressar a Deus o nosso desejo de que se cumpra a vontade de Deus, independente da vontade humana. Que a nossa oração seja uma expressão de reconhecimento
de que Deus está no controle de todas as coisas e que governa em absoluto sobre tudo e todos. A nossa oração é para que possamos ter uma vida quieta e sossegada, com a possibilidade de viver em devoção a Deus e respeito às coisas ligadas à fé em Cristo. Viver de forma honesta e digna. Nossa oração deve ser sem ira ou sem contenda. Essas foram as instruções de Paulo ao irmão Timóteo e às comunidades de fé dos tempos antigos. E esta é a minha oração e que esta seja a tua oração também, para que todos aqueles que estão no governo, para que todos aqueles que estão em eminência sejam abençoados por Deus, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada, com honestidade, com devoção a Deus e respeito às coisas relacionadas à fé. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.